meus amores. Eu tô aqui para poder mostrar para vocês de uma forma mais simplificada, da forma mais simplificada possível, o conteúdo que a gente vai trabalhar nesses próximos 15 dias, tá? Trata-se de conjuntos numéricos, números racionais, números irracionais. Vocês já viram isso no decorrer dos anos aí, né? Mas para a gente relembrar um pouquinho e adicionar algumas coisas, eu fiz dessa forma aqui, eu acredito que não fique tão ruim, né? Que vocês consigam entender e consigam compreender aquilo que eu estou falando da forma como eu estou colocando, tá? Então, vamos lá. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, eles são divididos, né, de algumas formas aqui. Então, o primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então, o 0 é o meu primeiro número natural e aí vai crescendo até o infinito. Todos eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Depois, a gente tem um conjunto dos números inteiros. Qual que é a diferença? Todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, mas aí a gente vem e acrescenta os números negativos. Então, além do 0 e aumentando do 1, 2, 3 até o infinito, a gente também tem partindo do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito. Então, o conjunto dos números naturais, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, ele também, os números inteiros compreendem o conjunto dos números naturais e ainda acrescenta os números negativos, tá? Depois do conjunto dos números inteiros, aparece aqui pra gente o conjunto dos números racionais. O que muda? Dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem os números inteiros, né, que já estão dentro dos números naturais. Então, dentro dos racionais, eu tenho todos os inteiros. E, além disso, eu tenho as frações, tá? Que são as dízimas periódicas. Elas são representadas por frações. Elas podem ser representadas por frações. Eu vou mostrar para vocês de uma forma melhor aqui no outro. Pronto. Números racionais. Então, o que a gente consegue ver aqui? Um número racional pode ser escrito na forma de um número decimal. Então, a gente consegue identificar um número racional porque é possível escrever ele através de um número decimal. Então, eu tenho aqui 7 décimos. Eu consigo escrever 0,7, que é um número decimal. 143 sobre 100 é igual a 1,43. E assim por diante, tá? Então, nesses exemplos, a forma decimal ela é finita. O que isso significa? Eu realizando a divisão do numerador pelo denominador, eu encontro um número que ele tem fim. Então, eu tenho 1,43, eu tenho 0,8, eu tenho 2,125. Então, esse número ele tem um fim, tá? Diferente do que a gente vai ver aqui embaixo. Se eu fizer a divisão de 5, que é o meu numerador, por 9, que é o meu denominador, eu vou encontrar o número 0,55555 até o infinito. O que isso significa? Eu tenho ele na forma decimal, eu consigo encontrar esse meu número em forma decimal, porém, é uma forma decimal infinita. A gente costuma dizer que é uma dízima periódica. O que isso significa? É uma dízima, né? Porque é um número com vírgula aqui. E ela é periódica, ela tem a repetição. Então, eu consigo entender como esse número vai chegar até o infinito, tá? O que significa a palavra periódica? Que aparece em intervalos regulares. Então, eu consigo prever o que vai acontecer. Eu sei que ela vai ao infinito aqui repetindo o número 5, tá? No outro exemplo aqui ao lado, eu tenho 14 dividido por 3, né? 14 sobre 3. Eu tenho, que é igual a 4,66666 até o infinito. Tenho 12 dividido por 33. 0,36, 36, 36, 36. Então, eu espero que vocês consigam visualizar a diferença entre esses números aqui que a gente encontrou, que é um número decimal finito, que tem fim, e esses números aqui de baixo, que é a forma decimal infinita e periódica, porque ela tem uma repetição, tá? Esses números, eles são chamados de dízimas periódicas, como eu disse para vocês.
Em 4,66, o período é 6. Em 0,36, 36, 36, o período é 36. Então, é a repetição aqui que aparece pra gente, tá bom? Eu acho que ficou um pouquinho mais claro. Então, esses são os nossos números racionais. Então, o meu 2, ele é tanto um número natural, inteiro e racional. O meu menos 2, ele não é natural, ele é inteiro e racional, porque ele vai aparecer aqui também, tá? Partindo daí, a gente tem também os números irracionais. O que são os números irracionais? São aqueles números que a gente não consegue escrever em forma de fração. São raízes não inteiras. São dízimas não periódicas. A gente viu agora, nos racionais, que os números racionais, eles são também as dízimas periódicas. Ele é um número infinito lá, um número com vírgula infinito, mas que a gente consegue prever o que vai acontecer. Nos irracionais, já não. Então, aqui eu tenho um exemplo. É o raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Vamos voltar aqui para a gente poder conseguir exemplificar melhor isso. Então, eu tenho aqui números irracionais, um novo tipo de número. Para determinar a raiz de 2, a gente já viu lá no exemplo que é um número irracional, devemos encontrar o número que elevado ao quadrado resulta em 2. Aí que está o problema. Então, veja o que a Carla pensou. Ela fez 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Eu preciso saber um número que elevado ao quadrado dê 2. Então, peraí. É algum número entre 1 e 2, tá? Porque ela concluiu que a raiz de 2 é um número decimal entre 1 e 2. Se 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, eu tenho que encontrar alguma coisa aqui no meio para eu achar o meu 2, certo? E aí ela foi testando. Ela pegou 1,4 ao quadrado, chegou lá 1,96. 1,5 ao quadrado, 2,25. O que ela concluiu? Que o número que ela está procurando ainda está aqui no meio, que está entre 1,4 e 1,5. E ela continuou tentando. Aí ela pegou lá, fez o teste. 1,41 ao quadrado deu 1,9881. E 1,42 ao quadrado, 2,0164. O que ela conseguiu concluir? Que o raiz de 2 que ela está procurando está aqui no meinho, porque eu quero um resultado 2. Se eu achei 1,98 e 2,01, o número que eu estou procurando está aqui no meio. E aí ela foi fazendo tentativas, né? Ela colocou um número com mais casas para ela tentar chegar o mais próximo possível do que ela queria. O que ela concluiu? Que o número que ela estava procurando está aqui, ó. É um número que vai se aproximar mais da raiz de 2, tá? O que ela observou? Carla poderia prosseguir infinitamente nessa aproximação, pois a representação decimal de raiz de 2 tem infinitas casas decimais e não periódicas. Isso é muito importante, que é o que vai determinar aqui quando a gente bater o olho em um número, saber que ele é um número irracional, porque ele tem infinitas casas decimais e ele tem uma dízima não periódica. Então, ela encontrou aí um valor próximo do que é o raiz de 2, tá? Mais ou menos entre esses valores aqui. As casas, elas vão continuar infinitamente para que eu consiga achar esse valor exato. E é diferente dos números racionais, aqui a gente não tem uma repetição, a gente não tem uma periodicidade, por isso que é uma dízima não periódica, a gente não consegue prever os números que virão aqui depois, tá? E aí uma perguntinha para vocês que eu achei legal. Se tem casas infinitas, como que a gente vai representar ou escrever um número irracional? Então, um exemplo aqui, por aproximação. A gente vai pegar esse número irracional e vai aproximar ele de um número racional. Então, aqui já seguindo o exemplo do raiz de 2. Raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 21, 35 e assim continua até o infinito. Como que eu vou representar esse número todo quando eu precisar? Não vou representar ele todo. Eu vou usar a aproximação. Então, eu vou aproximar ele de um número racional.
de uma dízima periódica aqui. 1,41, número, na verdade, um número decimal finito, né? Desculpa, não é uma dízima periódica, é um número decimal finito, 1,41. Eu posso, então, dizer que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e não que é igual, tá? Então, lembrando sempre, quando eu bater o olho no raiz de 2, eu sei que não tem nenhum número exato, né? Não tem nenhum número que eu consiga elevar ao quadrado que eu encontre a raiz de 2. E assim a gente vai ter vários outros números. Então, a gente tem outros exemplos aqui de números irracionais, que são as raízes não exatas. O raiz de 5 é um exemplo de número irracional. Eu vou encontrar lá o 2,23, 60, 67, 9 e assim até o infinito. Então, raiz de 5 é uma dízima não periódica. Raiz de 3, a mesma coisa, uma dízima não periódica. Raiz de 7, uma dízima não periódica. Eu não consigo escrevê-lo nem em forma de fração, tá? E nem consigo determinar quais são as casas que vêm depois. Eu vou fazer uma aproximação para poder usar esse número quando for necessário, mas eu não sei exatamente quantas casas ele vai ter aí, quais são as próximas casas, tá bom? E aí a gente tem o conjunto dos números reais que eles englobam todos esses aqui. Na nossa atividade, a gente vai trabalhar com números irracionais e números racionais, tá? Então, vão ter algumas aí atividades, tem alguns exemplos aí para vocês, tem algumas questões que envolvem números racionais e irracionais. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês devem estar se perguntando aí, mas professora, para que eu vou usar isso na minha vida? É complicado a gente tentar contextualizar isso. Mas eu vou trazer para vocês aqui a curiosidade sobre o número π. O número π, ele é um número irracional. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Não sei se sabem a definição, mas vou passar aqui para vocês. Então, o número π, ele é representado por uma letra grega que representa um número irracional. Ele é muito famoso e utilizamos para desenvolver problemas que envolvam o comprimento e a área de uma circunferência. Então, o número π, ele aparece para a gente como a relação, né, a razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. Então, eu consigo fazer uma relação entre a circunferência, vou mostrar aqui para vocês, o tamanho da minha circunferência com relação ao diâmetro dela. Aqui pra gente, tá vendo? Aqui aparece o diâmetro. Aqui no exemplo tá o raio. Já vou explicar a relação para vocês, tá? O diâmetro, ele vai de ponta a ponta do meu círculo. O raio, ele vai do meio à ponta. O que isso significa? Que o raio, ele é metade do meu diâmetro. Ou então, o diâmetro é o dobro do meu raio, tá? Então, a gente tem algumas representações aqui que a gente consegue, acho que, visualizar melhor. Então, podemos calcular a medida C, que é o comprimento da circunferência. Vamos lá, comprimento, contorno da circunferência. Contorno aqui da circunferência, tá? Então, a gente consegue calcular a medida C, que é o comprimento da circunferência, de um diâmetro D, de um diâmetro que eu desconheço, tá? Fazendo a seguinte continha. C, que é o meu comprimento, é igual ao π vezes o diâmetro, tá? Então, se eu conheço o diâmetro, o meu π, ele é um número irracional que tem um valor, tá? Ele tem infinitas casas também. O último valor para π, o π é estudado regularmente, né? Então, π é 3,14, 15, 92, 65, infinitas casas. E o último supercomputador que fez o cálculo de π, que eu tenho um registro aqui, em 2019, tinha 2,5 trilhões de casas decimais. Então, pensa, o computador conseguiu calcular até aí, mas são infinitas casas. E a gente usa aquela questão da aproximação que eu falei para vocês. Como que eu vou representar um número tão grande? Eu vou aproximá-lo de um número racional. Então, π normalmente é usado como 3,14. E ele justamente traz para a gente a relação entre o contorno da circunferência e o diâmetro dela, tá? Lembrando que o diâmetro está sempre relacionado ao raio.
Se eu sei o diâmetro da minha circunferência, por exemplo, se eu falo para vocês aqui que o meu diâmetro é 10, o meu raio vai ser 5, porque é metade. Agora é o contrário, se eu falo para vocês que o meu raio é 2, o meu diâmetro vai ser 4, porque é o dobro, tá? Então, lembrem-se sempre dessa relação. Aqui tem duas formas. Se ele te der o diâmetro, você pode usar diretamente essa formulazinha aqui. O comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Eu pego lá o meu π 3,14, substituo o valor do meu diâmetro e consigo encontrar esse C, que é justamente o que está sendo pedido aqui nessa atividade. O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 45 centímetros, que é de ponta a ponta. E ele quer saber o comprimento aqui da circunferência, tá? Acredito que com essa orientaçãozinha aqui vocês vão conseguir fazer. A mesma coisa aqui embaixo, só que ele está fazendo o processo contrário. A medida do contorno de uma piscina, então ele está dizendo que o contorno dessa piscina é 50,24 metros. Quanto mede o raio da piscina? Aí aqui vocês vão pensar, fica como um desafio, tá? Utilizem essas relações aqui, utilizem a substituição, pega o valor que você tem, o que você está procurando e substitui aqui na fórmula que vocês vão encontrar o valor que ele está pedindo, tá bom? Aqui tem outras coisinhas de aproximação, de você identificar se o número é racional ou irracional. Tem algumas explicaçõezinhas que vocês vão conseguir consultar para responder a atividade. E, de qualquer forma, se tiver alguma dúvida, eu espero vocês no nosso plantão online, através do Google Meet, na terça-feira, tá bom? É isso. Eu vou disponibilizar já para vocês. E um beijo, até a próxima aula.